A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 22 e versículo de número 13, que diz assim: Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que o nosso Deus, ele providenciou no momento de necessidade da vida de Abraão. No momento em que Abraão necessitava verdadeiramente de uma forma, sabe, realmente muito forte da provisão, da providência de Deus. Deus sabia que Abraão, ele estava obedecendo, estava fazendo aquilo que Deus o havia ordenado, levando o seu filho para oferecer em holocausto, mas Abraão estava com o coração, irmãos, com certeza abatido, entristecido, mas era somente uma prova de Deus para com ele. Deus não queria assim pegar o filho de Abraão, Deus não queria que Abraão oferecesse ele em holocausto, mas o Senhor estava provando a fé de Abraão. E quantas pessoas estão me ouvindo agora e o Senhor está provando a sua fé? Você está passando por algumas dificuldades na sua vida e você está pensando até mesmo que é um castigo de Deus, e Deus está dizendo: não, eu estou provando a sua fé, eu estou mostrando para você o quanto você consegue ser fiel a mim, porque, irmãos, Deus já sabia que Abraão iria obedecer, Deus já sabia que Abraão seria obediente, mas Abraão mesmo pôde contemplar o seu amor pelo Senhor. Abraão mesmo pôde ter convicção daquilo que ele sentia por Deus após essa prova, porque Deus disse para ele: pega o teu filho, teu único filho, aquele é quem amas. Deus especifica: aquele é quem amas, o teu único filho. Aí o Senhor diz Isaque, aleluia. O Senhor diz qual era o filho que ele queria, que Abraão oferecesse em sacrifício. E às vezes, irmãos, Deus vai realmente nos provar em algumas áreas em que a gente pensa: meu Deus, por que o Senhor está tocando nessa área? Senhor, por que o Senhor está permitindo eu ser provado? O Senhor está dizendo para você ser aprovada. É porque eu estou, aleluia, preparando algo para você. Você vai observar que Abraão não chegou a sacrificar o seu filho, porque Deus assim providenciou, aleluia, naquele monte. E eu quero te dizer uma coisa: eu não conheço a sua necessidade, mas existem coisas que o Pai diz para você: você não vai precisar sacrificar. Existem coisas que você não vai precisar perder, porque o Senhor está trazendo aquilo que você precisa. É somente um teste, é somente uma fase, está próxima de passar. Declare comigo: o meu Deus vai me aprovar e essa fase vai passar. O meu Deus vai me aprovar e essa fase vai passar. Chega um momento, irmãos, que Deus nos aprova. Deus aprovou Abraão, Deus não deixou Abraão o tempo inteiro sendo provado. E eu quero te dizer uma coisa: da parte de Deus, a sua vida não será diferente. Você não vai ficar a sua vida inteira sendo provada por Deus. Você não vai ficar a sua vida inteira passando por momentos de dificuldades, de lutas. Lembra de Jó? A Bíblia diz que ele foi provado, né? Ele passou por provas, ele perdeu muita coisa, mas foi uma fase da vida de Jó. Jó não ficou sua vida inteira passando por provas, e não existe isso. A gente fica a vida inteira passando por provas, até porque Deus sabe que nós não suportamos. O Senhor conhece a nossa estrutura e Ele lembra que nós somos pó. Ele lembra de nós, irmãos. Ele conhece as nossas necessidades. Ele é bom, aleluia, e Ele nos dá aquilo que é o melhor para a nossa vida. Se existem provas na sua história, é sinal de que Deus está te provando para te aperfeiçoar para algo melhor. Deus tem algo maior para fazer na sua vida. Deus estava prestes a firmar uma aliança, aleluia, novamente com Abraão. O Senhor disse para ele aqui, ó, no versículo de número 16, depois que Abraão obedece, depois que Abraão faz tudo que Deus manda, o Senhor se manifesta a Abraão e diz para ele, ó: não quero que você toque no seu filho, aleluia. E o Senhor diz para ele: eu vou te abençoar. Versículo de número 16 diz assim: e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho,
que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Você vai observar como obedecer é importante, irmãos. Como obedecer para Deus vale muita coisa. Porque a gente às vezes quer sacrificar. Lembra de Saul? Chegou um tempo, uma fase, né, na vida dele em que ele estava se achando que ele podia fazer o que ele queria, ele já estava no trono mesmo. E a Bíblia diz que ele começou ali a querer sacrificar aquilo que Deus mandou ele exterminar. E o que é pra gente exterminar na nossa vida, nós não podemos ficar sacrificando. O que Deus disser tira, a gente tem que tirar. O que Deus disser obedeça, a gente tem que obedecer. As pessoas que Deus disser tem que sair da tua vida, a gente tem que deixar Deus limpar. Porque quando nós obedecemos e não sacrificamos, o Senhor nos abençoa. Você vai ver aqui um exemplo vivo de uma pessoa que não resolveu fazer aquilo que ele queria, mas fazer a vontade de Deus, que foi Abraão. Não é à toa que ele é chamado pai da fé, mas não foi fácil, irmãos. Não foi fácil, porque Deus pediu filho para ele. Imagine a cabeça dele como ficou, deu um nó. Porque assim, Deus faz uma promessa de um filho para ele. Ele espera durante um longo período, um longo tempo, ele espera por anos por esse filho. Aí a Bíblia diz que Deus visitou a Sara. Sara era uma mulher que era estéril e estava avançada em dias, e os costumes das mulheres havia cessado. Não tinha possibilidade, não tinha probabilidade de Sara vir a gerar. Aí Deus vai lá e dá um filho para eles, conforme o que Deus havia prometido, que foi Isaac. Isaac vai crescendo, vai ficando rapaz, e quando chega, né, próximo ao cumprimento, quando não está mais tão longe do cumprimento da promessa de Deus, que Deus iria dar, né, reis e povos iriam proceder desse menino, iria vir dele, aí o Senhor diz assim, pega o menino e oferece em holocausto. Pega o menino e oferece sacrifício, ou seja, mata a promessa. Arabasto, decanta, aramante. E quantas coisas, irmãos. Nós pensamos assim, eita, nós vamos morrer. Eita, a luta vai conseguir nos sucumbir. Deus está dizendo, é só uma fase, é só uma prova. Eu só estou te testando para ver o que há no seu coração. Arabarrasto e decanta. Para ver o que há no seu coração. Quando Deus resolver te provar, seja aprovado, seja aprovada por Ele, aleluia. Não seja como aquele e aquela que desiste, que retrocede quando vê a tempestade, quando vê o vento, quando vê o mar vermelho na frente, quando vê os inimigos perseguindo, porque tem pessoas, irmãos, que elas desistem ao ver as lutas e as batalhas, mas você não é desses, não. Você não é dos covardes e medrosos que voltam, mas você é dos 300 que fica, porque o Senhor, Ele sabe a quem escolhe, Ele escolheu você, soldado corajoso, valente. Você pode estar cansado, você pode estar fragilizado. Você acha, irmãos, que Abraão estava compreendendo alguma coisa aqui? Eu tenho certeza que ele já não estava mais compreendendo nada, não estava mais fazendo sentido nada para ele, mas mesmo quando tudo estava sem fazer sentido, Abraão resolve obedecer. E quando ele leva o seu filho no monte designado por Deus, quando ele leva o seu filho para oferecer em holocausto, você vai observar, aleluia, que ele estava sendo obediente, indo contra a sua própria vontade, o seu próprio desejo, indo contra o seu próprio amor, porque Deus deixa bem claro, o teu único filho a quem amas. Capítulo de número 22 e versículo de número 2 diz assim, ó. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aí você vai ver que Deus fala com Abraão no versículo de número 2. No versículo de número 3 diz assim, ó. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Você vai observar que ele não hesitou. Deus mandou e ele obedeceu. Irmãos, é como eu falei, não foi um pedido fácil. Deus não pediu para ele oferecer o melhor cordeiro que tivesse lá assim nas mãos dele, nas posses dele. Não, o Senhor não disse, pega um dos teus melhores animais e oferece. Não, o Senhor disse, pega o teu filho, o teu único filho. E Deus é bem claro em dizer, aquele a quem amas, irmãos. Deus ainda diz assim. Ainda menciona o nome Isaque, que é para ele não pegar Ismael, né? Que é para ele não ir atrás de Ismael e achar que era o filho da desobediência. Deus disse, não, é o filho da obediência, é o filho que eu dei, eu quero que você ofereça, aleluia. Eu quero que você me obedeça. Então nós vamos observar, irmãos, que não é fácil, mas a Bíblia nos diz que é melhor a
obediência do que o sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar, aleluia. Então resolva obedecer, porque Deus resolve te honrar, porque Deus resolve te abençoar, porque Deus resolve fazer algo extraordinário, algo grande, algo que verdadeiramente, aleluia, vai impactar o seu coração e de muitos que te cercam, não somente o seu coração, porque Deus não quer impactar somente o seu coração, Deus quer impactar o coração também daqueles que te cercam, Deus quer impactar o coração também, aleluia, daqueles que estão ao teu redor, com o teu testemunho, porque depois que com certeza Abraão passou por isso aqui, ele contou com certeza para Sara, talvez ele testemunhou para os seus servos, a Bíblia não relata, mas as pessoas, elas devem ter ficado sabendo quem estava mais próximo dele, até mesmo o próprio Isaac, pode ter até contado, né, depois que ele se casou para Rebeca, sua esposa, para os seus filhos, a experiência de obediência do seu pai, o quanto seu pai foi obediente a Deus. Irmãos, que a gente possa impactar com a nossa obediência, que as pessoas possam olhar para nós e ver servos e servas verdadeiras do Senhor. Declare comigo: o meu Deus hoje está me dando direcionamentos e eu vou obedecer. O meu Deus hoje está me dando direcionamentos e eu vou obedecer. Você vai observar que no início aquilo que Deus fala pra gente fazer pode parecer meio confuso. No início, aquilo que Deus fala pra gente fazer pode ser meio dolorido. A gente pode não querer, porque às vezes vai contra a nossa vontade, vai contra os desejos da nossa carne, vai contra aquilo que a gente quer fazer, e não é fácil, irmãos, e contra a nossa própria vontade. Nós somos seres humanos e nós temos desejos, temos vontades, não é verdade? Mas para servir a Deus é assim, nós temos que negar a nós mesmos. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Não é fácil, mas eu tenho certeza de uma coisa: é prazeroso. Imagine o prazer de Abraão descendo do monte com seu filho, aleluia, depois deles terem oferecido o carneiro que Deus havia providenciado, porque Deus providenciou em cima do monte aquilo que Abraão necessitava. E eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu quero profetizar na sua vida: aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, o Senhor está enviando para as suas mãos. Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, Deus está providenciando. Eu não conheço a sua necessidade, mas eu sei de uma coisa: a sua necessidade não é maior do que o nosso Deus. A sua necessidade não é maior do que o Deus que nós servimos, e Ele vai providenciar na sua vida, assim como Ele providenciou na vida de Abraão. Você vai observar que quando Abraão estava subindo, né, o monte com o seu filho, a Bíblia nos diz que Isaac faz uma pergunta: aqui tem a lenha, né, tem o cutelo, tem as coisas para oferecer o holocausto, mas cadê o sacrifício? Onde é que está? E você sabe qual é a resposta de Abraão? O Senhor proverá para si, meu filho. Ele sabia que Deus providenciaria, ele estava profetizando que Deus ia providenciar. E isso aconteceu lá em cima do monte. Ele não sabia da providência de Deus, mas ele falou de uma forma profética. Ele estava profetizando que Deus ia fazer algo. Eu não sei qual situação você está passando, mas Deus está dizendo para você: você precisa profetizar diante dessa situação. Você não pode deixar com que essa situação venha te sucumbir, venha te paralisar, venha fazer você perder a fé, a ponto de você não dar mais credibilidade às palavras que Deus fala contigo. Não, Deus fala com você, e por mais que estejam as coisas meio desorganizadas, e por mais que você não esteja entendendo muita coisa, Deus continua sendo o mesmo, que se manifesta para você, que fala contigo e que te escolheu para viver algo sobrenatural. Porque Deus havia escolhido, aleluia, a casa de Abraão para viver o sobrenatural. Deus havia escolhido, aleluia, a casa de Abraão para que reis e povos viessem a proceder deles. O Senhor havia escolhido Abraão para ser pai de nações, de multidões. E quando Deus escolhe você para algo grande, vai ter algumas fases de testes aí mesmo. Vai ter algumas provas, mas que nós possamos ser aprovados como Abraão foi. Crendo na provisão, crendo na providência, crendo que Deus vai fazer algo. Abraão subiu um monte crendo na providência, crendo na provisão, crendo que Deus ia fazer algo por ele e por seu filho. Que você saia daqui hoje crendo que Deus vai fazer algo pela sua situação. Talvez seja uma situação financeira, seja na sua saúde, seja no seu ministério, seja no seu casamento, na vida dos seus filhos. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que tem uma área que você necessita de uma intervenção divina. Mas que você possa sair daqui crendo, dando credibilidade à palavra do Senhor, porque aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Declare comigo: o Deus que me prometeu vai cumprir.
O Deus que me prometeu vai cumprir. Deus havia prometido para Abraão filho. Deus havia prometido que ele seria pai de nações e aquela promessa não estava anulada. Deus só estava, volto a repetir, testando a fé dele. Existem pessoas que estão me ouvindo, que estão passando por testes de fé. Que você possa ser aprovado, que você possa ser aprovada assim como Abraão foi. Que você possa glorificar o nome do Senhor, engrandecer e exaltar, dizendo só o Senhor é Deus. Como Abraão desceu aqui do monte, engrandecendo, louvando o nome do Senhor, agradecendo a Deus com certeza pelos feitos dele naquele lugar e pela experiência. Você vai agradecer por essa experiência e você vai ver o quanto você vai ficar mais forte, o quanto você sairá mais fortalecido dessas batalhas que você tem enfrentado. O Senhor te fortalece, o Senhor te anima, o Senhor te levanta, o Senhor te ajuda, pois Ele é contigo e Ele vai te dar o livramento. Receba esta palavra, o Senhor manda provisão, manda livramento e diz para você: eu vou cumprir tudo que eu te prometi. Declare comigo: eu recebo de Deus livramento e provisão. Eu recebo de Deus livramento e provisão. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.